Aleluia. Salve, amada igreja, com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? É motivo de alegria nós estar aqui hoje, na primícia do nosso Senhor Jesus Cristo, domingo. Nós estamos aqui adorando e glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, Ele é bom e Ele é maravilhoso o tempo todo. Que a cada dia vem diminuir, que o Espírito Santo do Senhor venha nos encher a cada momento. Amém? Abra sua Bíblia no seu versículo de Gênesis 45. Aleluia. Gênesis 45. Glória a Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Senhor Jesus. Aleluia. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia, 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 Jesus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, Pai. Toda honra, toda glória seja dada a Ti, meu Pai. Obrigado pelo privilégio de ter escolhido a cada um de nós para estar aqui, meu Pai, na Sua seara, trabalhando a favor do Teu Evangelho, meu Pai. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus. Que o título aqui ele diz, aleluia, José dá-se a conselho a seus irmãos, aleluia. José naquele momento ele ouviu os seus irmãos. José ele foi traído pelos seus próprios irmãos, mas José ali quando ele foi vendido, foi o próprio Deus que armou a estratégia sobre a vida de José. Mas no momento José não entendia o agir de Deus na vida dele, e também os irmãos de José não entendiam também o agir de Deus na vida dele. Por isso que o Senhor lhe diz, ninguém explica Deus. Às vezes Deus te tira de uma localidade e te coloca para outra localidade. É porque você não está sendo visto naquele lugar. E Deus te sopra para fora. E aí o povo ele vai lembrar, cadê aquele irmão? Cadê aquele irmão que estava aqui comigo? E aí vai voltar ali a se lembrar. Mas Deus naquele momento já tinha preparado a estratégia para a vida de José. Às vezes Deus nos coloca no deserto, a vida nós achamos que tudo acabou. Não, querido, não, querida. Deus está nos tratando, Deus está moldando e Deus está cuidando de mim e de você. E às vezes nós não entendemos. Nós só queremos olhar o momento da dificuldade e reclamar, Senhor, por que está acontecendo isso? Senhor, por que eu estou passando por isso? Porque tem momentos que Deus ele te arranca de certa localidade, te coloca em uma posição do Senhor Jesus. Foi isso que ele falou com José. E aqui no primeiro, aqui ele disse, então José não se podia comer diante de todo o que estava com ele, e chamou e fez sair dali, aleluia, a todos os varões, e ninguém ficou com ele. Quando José se deu e conheceu os seus irmãos. Ali você vê, José ele estava no banquete, mas quando ele ouviu, que viu ali os irmãos dele, ele ali lembrou do que os irmãos tinham feito. Ele falou, sai todo mundo daqui. Porque aquele momento José dele foi refletir com o Senhor. Eu creio que José tinha orado, José tinha pedido, para ali antes de ele partir, ele ver a face dos irmãos dele, ele ver a face do pai dele. E Deus concedeu o desejo do coração de José. E ali foi ali os irmãos de José até a ele. E ali você vê que nem os irmãos de José conheceram José. Por quê? Porque Deus ele muda a nossa aparência. Deus ele muda o nosso viver, o nosso caráter. Mas José conheceu seu irmão, vê a diferença. Vê a diferença. Os irmãos não conheceram José, mas José conheceu seus irmãos. Por quê? Porque a Bíblia ela diz, na palavra do Senhor ele diz, aquele que te apontou, aquele que te matou, aquele que te
amaldiçoou, ele esquece. Mas você que apanhou, você lembra. Mas José ele não foi vingativo. José jamais ele foi vingativo. E aqui no 2, aqui ele diz, aleluias, e levantou-se-lhe a sua voz com choro, de maneira que o egípcio ouviu e a casa de Faraó ouviu. Ali você vê que o choro, o pranto de José foi tão grande que tanta casa dos egípcios ouviu e a casa de Faraó ouviu. Ali quando José começou a chorar. Porque ali eu creio que ali começou viu um filme sobre a vida de José. Mas Deus já tinha uma estratégia sobre a vida de José. E aqui no 3, aqui ele diz, aleluia, e disse-lhe José a seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai e seus irmãos, não ele. Poderia responder, porque estava passando diante da sua face. Ali quando José falou, você está vendo esse homem aqui na sua frente? Você está vendo esse ser humano? Ele ali parou, não. Ele disse, eu sou aquele que você tentou matar. Eu sou aquele que você tentou me engolir. Mas eu digo para você que na minha vida tem projeto. Foi Deus que projetou todas as artimanhas que você tentou fazer na minha vida. Não foi você, foi o próprio Deus que fez você fazer isso comigo. E ali José naquele momento começou ali a observar o semblante dos irmãos. E ali o Senhor diz no 4, aleluias, e disse-lhe José a seus irmãos, peço-vos e chegai-vos a mim, e chegasse-lhe, então disse-lhe ele, eu sou José, vosso irmão, a quem vendesse para o egípcio. José tornou a falar, eu não estou brincando, eu não estou mentindo, eu sou teu irmão, aquele que você vendeu para o Egito. Porque ali os irmãos creem, quando José falou, ele não acreditou. Porque Jesus, ele diz na palavra, o Senhor lhe diz, aleluia, aqueles que estão tentando ver a tua derrota, ele vai ter que ver a tua vitória. Foi isso que o Senhor falou a José, José está vendo teus irmãos? Eles vão ter que ver o milagre que eu vi na sua vida. Eles vão ter que ver. E ver como é que está a vida dele agora. E ver como é que está a sua, José. Tanto que ele veio até você e ele não sabia, mas Deus já tinha uma estratégia. Porque naquele grande dia eles tinham que ver a vitória de José. Não é diferente comigo, não é diferente contigo. Aleluias. E no 5 aqui ele diz, aleluia, agora pois não vos entristeça-me, e nem o vosso peço a vossos olhos por mim. Havende, aleluia, glória a Deus, havende vendidos, glória a Deus, vendido para cá, porque para conversar-vos a vidas, Deus me enviou diante da sua face. Ali ele falou, Deus que me enviou, aleluias, ainda ali vai ter vida, ainda ali vai ter o conhecimento, ainda vai ter propósito. E ali os irmãos de José não entenderam o agir de Deus. E aqui no 6, aqui ele diz, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda resta 5 anos em que não havia largais nem seca. Aqui você vê que Deus ali, antes de vir a praga sobre a terra, o Senhor falou a José, José, prepara a minha casa, José, prepara a tua casa, que vai ter 7 anos de sequidão na face
na tua casa jamais faltará alimento. E ali José, ele começou a entender que já tinha passado 2 anos, mas faltava 5 anos. E às vezes nós não entendemos que Deus coloca um propósito na minha vida e na tua vida de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. E no primeiro ano nós reclamamos: Senhor, nada mudou, Senhor, nada aconteceu. Mas o Senhor diz que o momento e a hora certa é do próprio Deus para mudar na minha vida e na sua vida. Porque o Senhor falou a José: vai vir fome, vai vir escassez, 7 anos. Mas já tinha 2 anos ali. Mas aquela terra que não tinha mão, não tinha promessa do Senhor, todos ali teve fome e correram até o Egito, onde tinha o maná. E ali foi assim que começou a história de José, mais uma vez, com a sua família. E aqui no 7, aqui ele diz, aleluias: pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conversais a vosso sujeição da terra, para guardar-vos a vida por um grande livramento. Então o Senhor, ele falou: eu vou te guardar, eu vou dar grande livramento sobre a face da terra. E às vezes nós não entendemos, até na alimentação o Senhor nos livra, até na água o Senhor nos livra. E às vezes nós não entendemos o livramento do Senhor, nós não entendemos o agir de Deus. E aqui no 8, aqui ele diz, aleluias: assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus que me tenho posto por pai de Faraó. Você vê que Deus colocou José como pai de Faraó. A autoridade que o Senhor deu a José, Deus colocou José, e ainda que o próprio Senhor posto por pai de Faraó. E pois, aleluia, o Senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Deus, ele deu autoridade a José. José regiu o mundo, toda a terra. José, ele teve autoridade sobre toda a terra, da face da terra. José, no meio da tua família, ele ali não era nada, mas para Deus José era um escolhido de Deus. Por isso o Senhor diz: ai daquele que mexe com a menina dos olhos de Deus, ai daquele que mexe com o escolhido de Deus. E ali você vê que Faraó era rei, mas o rei do rei, o nosso Senhor Jesus, ele levantou uma autoridade, cheio de autoridade na face da terra, que até o rei, ele teve que reconhecer que só Deus é na vida de José, só Deus é na nossa vida. E ali o rei começou a entender que o rei, você vê que ele colocou toda a sua casa, soldado, à disposição de José. Não foi mérito do rei, mas foi o próprio Deus que ordenou ao rei: eu vou levantar o homem, você vai prender, você vai acontecer, mas ele vai ser honrado. E José, naquele momento, ele estava esquecido no cárcere. E ali teve 2 homens, o copeiro e o padeiro. E ele já tinha trabalhado com José lá atrás. Você vê que a história de José é tão linda, tão maravilhosa, que os 2 tinham trabalhado com José na lavoura. E ali também teve ali um encontro na cadeia. E ali Deus, ele deu um sonho a um e a outro. E ali começou a história de José a mudar através daquele sonho também. Porque José estava esquecido. Às vezes nós estamos esquecidos, mas Deus disse: não, jamais você estará esquecido. Você está sendo guardado e protegido pela minha mão. Por isso o Senhor falou a José: e na hora certa a tua estrela vai brilhar, José. Então o Senhor está dizendo para mim e para você: na hora certa, no momento
certo, a minha e a sua estrela vai brilhar. E ali José começou a entender. Você vê que até a cadeia estava desordem, Deus colocou a ordem ali. Você vê que os carcereiros, ele ficava preso ali, e Deus deu a ordem, ninguém vai ficar mais preso, a jaula vai ficar aberta, eles vão trabalhar, ele vai administrar aqui como a casa dele. E ali você vê que todos aqueles que não estavam presos, ele se encontrava alegre, ele não vivia mais preso. Por quê? Porque eles tinham liberdade. Não como nós vemos no dia de hoje. E ali aquele povo começou a entender na vida de José. E ali você vê que a história de José não foi fácil. Você vê que a perseguição já veio da casa dele. E aonde ele foi, também foi perseguido. Não é diferente comigo, não é diferente contigo. Quando o levante ele vem contra a minha vida, contra a tua vida, sabe por quê? Porque você está incomodando a Satanás e está agradecendo a Deus. É isso que o Senhor diz para mim e para você. Quando você está na posição, Satanás ele se levanta para tentar tirar você da posição. Mas ele diz: não, filho, não, filha, permaneça, porque o teu galardão está sendo completo na minha vida e na sua vida. Não tem ninguém para tentar impedir o agir de Deus na sua vida. Eles vão até levantar, eles vão até tentar te bater, até tentar te matar, mas ele não vai conseguir, porque a minha mão está te protegendo, está te guardando. E às vezes nós não entendemos do agir de Deus. Porque quando nós estamos na posição, nós incomodamos as ordens ciladas de Satanás. E Satanás ele se levanta com os adeptos dele. Mas Deus ele diz que ele é o general de guerra. Jamais ele perdeu a batalha. E às vezes tem um casal assim, em luta. E às vezes não vai orar, não vai perseverar, a família destruída. Se destruindo, não vai orar. E ali começa ali a desordem, um vai para um lado, vai para o outro, e Satanás dando risada, se andando. Mas não tem nenhum momento de orar pela sua própria família, pelo seu próprio casamento. E às vezes fica contando a A e contando a B a sua vida, conta a sua vida só a Jesus. Vizinho, ninguém vai mudar a sua vida, sabe quem vai mudar a sua vida é Deus. O vizinho, ele quer saber da sua vida, como você está, para estar contando a A e a B, igual uma folha seca, para estar aí voando para lá e para cá. Mas fecha a brecha e diga: Senhor,